Bom dia a todos e a todas. Esse vídeo aqui é para continuarmos falando de binômio de Newton e triângulo de Pascal. Vamos lá então. Certo? Vamos voltar aqui a fazer uma expansão binomial, então uma potência binomial. E todos nós sabemos que quando o expoente aqui é natural, no caso aqui é 3, o que essa potência significa? Que eu vou fazer o produto x mais a, x mais a, x mais a 3 vezes. E aí a gente sabe que esse produto ele pode ser feito dessa maneira, faz a distributividade, primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo, aqui o x vezes x, eu posso continuar aqui multiplicando por x, esse x vezes a eu posso também multiplicar por x, eu poderia ter feito o x, ainda que o primeiro vezes a, depois vezes x. Então tem inúmeras maneiras aqui de obter os termos, tem que fazer todas as distributividades. Se eu tento me organizar, porque são muitos termos que eu vou encontrar aqui, eu poderia representar essas multiplicações que eu estou fazendo utilizando a árvore de decisão que a gente fez lá na análise combinatória. Então, vamos colocar aqui uma raiz da nossa árvore para começar. E aí a gente vai fazer uma primeira camada dela, tendo o número de possibilidades de escolher o nosso primeiro termo no primeiro fator. Então, aqui é o primeiro fator, vou colocar em verde, colocar aqui em verde, esse cara é o nosso primeiro fator, nele eu posso escolher o x ou posso escolher o a. Então, vou fazer isso aqui, posso escolher o x, as minhas possibilidades, e posso escolher o a. Então, essa primeira camada aqui é relativo ao, vamos colocar assim, fator 1. Escolhido o termo no fator 1, escolher o x. Esse x vai ser multiplicado por um termo do fator 2. Então, se o primeiro termo é o x, no fator 2, eu posso escolher o x. Tem problema, como destacado aqui. Mas eu também poderia escolher o a. Da mesma maneira, se no fator 1 a gente tivesse escolhido o a, nós poderíamos, no fator 2, escolher o x, ax, ou escolher o a. E aí eu teria essas possibilidades, x e a. Essa camada, então, da nossa árvore, relativa a escolhas que a gente pode fazer no fator 2. Então, eu obteria até o fator 2, se a gente tivesse feito as distributividades até o fator 2, nós obteríamos os termos xx, xa, ax e aa. Claro que a gente acabaria juntando xa com ax. Mas dando continuidade, então, às nossas distributividades, depois que a gente faz as escolhas até o fator 2, nós teríamos que pegar por exemplo, xx, e escolher lá no fator 3 um termo para dar continuidade à nossa distributividade. Então, se eu tivesse feito x vezes x, eu poderia pegar esse termo e multiplicar por x, ou por a também, então, ou por x ou por a. Se a gente tivesse feito xa, novamente no fator 3, eu poderia escolher o x e obter então xax ou o a. Da mesma maneira, eu posso escolher no fator 3 o x e o a, ou seja, se eu fiz a x, posso escolher o x e o a, e aqui também, x e a. Então, nessa árvore nossa, a gente pode olhar que a cada decisão tomada, quais decisões? Escolher
um termo no fator, então a cada decisão tomada eu tinha duas alternativas. Escolhe um termo no fator 1, x ou a. Escolhe um termo no fator 2, x ou a. Então, o número de decisões foi 3. Escolhe um termo no fator 1, escolhe um termo no fator 2, escolhe um termo no fator 3. E o número de possibilidades para tomada de cada decisão dessa sempre foi 2. O que me dá ali 2 elevado a 3 parcelas, xx, xxa. Agora, o que acontece? Vamos escrever aqui embaixo as parcelas obtidas. Ó. Então, xx dá para a gente agrupar tudo, ficaria x ao cubo. Aqui eu tenho xxa, que me daria x ao quadrado a. Aqui, ó, então essa veio daqui. Aqui a gente tem x a x, dá para escrever novamente x ao quadrado a, ou ax ao quadrado, tanto faz. Aqui desse ramo da nossa árvore, x a gente tem o x ao quadrado. Vou colocar uma vírgula, né? Nessa outra ramificação do lado direito, ó, a gente teria quais valores? Ó, vamos colocar aqui axx, que dá x ao quadrado a, novamente. Aqui a gente tem axa. O que é axa? X ao quadrado, de novo, ó, x ao quadrado. Aqui a gente tem AAX, AX é A ao quadrado x. Depois a gente tem aqui AX, A ao quadrado x novamente, A ao quadrado x. E aqui a gente tem A ao cubo. Cacetinhas aqui da mesma forma. Esse cara aqui vem do A ao quadrado x, aqui A ao cubo. Então, essas são as parcelas que a gente obtém ao fazer as nossas distributividades. Mas de que maneira essas parcelas elas serão agrupadas, né? Então aqui eu tenho uma adição, então, quando a gente faz x vezes x, que obtém esse x ao cubo, em seguida, ao obter o próximo termo, né? Poderia ser esse, o x vezes a, x ao quadrado a. De que maneira eu vou juntar esses dois? Com a adição, não é? Porque tem uma adição aqui, então eu teria aqui um ax ao quadrado. E depois, novamente, um ax ao quadrado e vai somando todo mundo. Só que a gente não deixa esses oito termos separados. Por quê? Porque eu tenho alguns que são idênticos. Por exemplo, esses dois são idênticos. Então, a gente acaba juntando numa única parcela. Então, a gente identifica os semelhantes e junta. Então, fazendo isso, a gente acabaria obtendo x ao cubo, 3ax ao quadrado, mais 3ax, 3a ao quadrado x, e mais essa última aqui, que seria 1 de a ao cubo. Então, nós temos os 8 termos agrupados, ficaram 4 parcelas. O que é interessante a gente observar, além de tudo isso que a gente fez, né? Quantas parcelas de cada tipo a gente tem? Então, aqui tem uma, aqui tem 3. Quantas tem de cada tipo? E quais tipos nós temos? Então, se a gente volta aqui na nossa árvore, como nós temos 3 fatores, né? Esse número de expoente aqui me dá a quantidade de fatores, a gente sabe que cada ramo desse, ele tem ali 3 elementos. Quais 3? Ou os 3 são iguais a x, ou os 3 são iguais a,
ou esses três, alguns são x e alguns são a. Então, cada ramo desse, a gente destaca esse aqui, ó, x, três valores. Se a gente destaca, por exemplo, esse daqui, ó, a, x, nós temos esses três, cada um vindo de um fator, certo? Então, a gente tem ali o x, porque a gente pegou do fator 1 o x, do fator 2 o x, do fator 3 o x. A gente tem o x, a gente tem o x, e assim sucessivamente. Então, se a gente observar, cada ramo daquele da nossa árvore é um produto em que alguns dos valores são x e outros valores são a. Qual é o expoente do x e qual é o expoente do a? Bom, se o expoente do x for 3, como ali o nosso primeiro ramo da árvore, o expoente do a é 0, ou seja, eu não teria nenhum a. Se o expoente do x é 2, aí necessariamente o expoente do a é 1, né, que seria relativo a um termo como esse aí. Né? Então, dos três fatores que nós tínhamos, neste caso aqui, por exemplo, no fator 1 a gente escolheu o x, e no fator 2 a gente escolheu o x, e o outro fator a gente pegou o a. Se o expoente do x for 1, é porque nos outros dois fatores a gente escolheu a. Então, por exemplo, se o nosso ramo fosse do tipo x, a, o que isso representaria para nós? Que o x veio do fator 1 e que dos demais fatores, que seriam os fatores F2 e F3, eu acabei escolhendo A. Né? Então, claro que um termo desse tipo também poderia ter vindo dessa ramificação aqui, ó, ou dessa, X, que seria correspondente, ó, no fator 2 você pegou o X, ou no fator 3 você pegou o x, e nos demais fatores você acabou pegando a. Então, todo termo que aparece na nossa expansão binomial, ele é um produto em que eu tenho uma potência do x. Qual é o expoente do x? Sei lá, vou chamar de k. E eu tenho uma potência de a. E o que eu teria aqui no expoente do a? É o que falta para que essa soma aqui, ó, seja, no nosso caso, 3. Então, seria 3 menos k. Agora, é interessante para nós ver qual é a quantidade de termos desse tipo. Né? Aqui é 1, aqui é 3, ou aqui é 1. Né? Então, a gente pode determinar esse valor observando os ramos da nossa árvore e percebendo, por exemplo, que esse termo aqui, x ao quadrado a, ele aparece no ramo que tem essa cara, xxa, no ramo que tem xax e ainda no ramo axx. Então, eu poderia observar estes ramos, essas ramificações na árvore que a gente construiu, e dizer que esses termos podem ser obtidos com a gente pensando na permutação com repetição. Então, eu tenho 3 termos, então 3 fatorial, e que 2 letras dessa minha permutação, essas 2 letras são idênticas. Então, eu vou dividir isso aqui por 2 fatorial e ainda poderia colocar 1 fatorial. Eu posso enxergar isso como uma permutação com repetição, ou ainda pensar assim, olha, nos 3 fatores que eu tenho,
Quais deles eu vou escolher? Quais deles é o primeiro com o segundo? É o primeiro com o terceiro? Primeiro com o terceiro? Quais deles eu vou escolher para colocar 2x? Então pode ser o primeiro e o segundo, pode ser o primeiro e o terceiro, e ainda pode ser o segundo e o terceiro. Escolher o terceiro com o segundo daria no mesmo. Então eu posso pensar dessa forma e dizer assim, olha, é uma combinação de 3, 2 a 2. Ou pensar numa permutação com repetição, que os resultados dariam idênticos, combinação de 3, 2 a 2. Então aqui para nós, a gente poderia colocar uma combinação de 3, tomar o KK, tá, gente? Se o expoente do x for K. Esses são os tipos dos termos. E o que a gente faz com todos eles? A gente soma, a gente faz um somatório. E o nosso K, então, vai variar de 0, porque a gente também tem o termo do tipo x elevado a 0 com a elevado a 3. Lembra que foi o último ramo da nossa árvore? E o K aqui vai até 3. Então, a gente tem uma forma compacta, utilizando o somatório, para escrever o resultado do x mais a elevado a 3, desse binômio aqui, dessa potência desse binômio. Então, é uma expansão binomial. Ora, e se fosse x mais a elevado a 6? A gente pensaria da mesma maneira. Então, quais são os tipos de termos que nós temos? Se eu penso lá, se eu foco na potência do x, então se eu tiver um x elevado a 6, acompanhando esse x elevado a 6, acompanhando o x elevado a 6, a gente teria um a elevado a 0. Acompanhando o x elevado a 5, então quando é que eu vou ter um x elevado a 5? Quando em 5 dos fatores, poderia ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, poderia. Você escolhe o x vezes x, vezes x, então esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. E lá no outro fator, no último fator, a gente escolheria o a. Então, nós teríamos uma potência, um termo do tipo x elevado a 5 vezes a elevado a 1. Mas na hora de escolher o x, eu só poderia escolher os 5 primeiros fatores? Não, eu poderia pegar, eu quero x elevado a 5. Poderia pegar o fator 1, o fator 2, o fator 3, o fator 4 e ao invés de pegar o fator 5, pegar o fator 6. Então, maneiras de gerar termos do tipo x elevado a 5 e o fator que sobra, eu pego a, então as maneiras seriam combinação dos 6 fatores e escolher 5. Eu ainda teria um termo do tipo x elevado a 4 com a elevado a 2. Quantos são? Combinação de 6, 4 a 4. E se o x estiver elevado a 3, ou seja, só 3 fatores, só em 3 fatores eu vou escolher o x, nos demais eu tenho a. Então, eu teria uma potência a ao cubo. E aí, número de termos desse tipo, combinação de 6, 3 a 3. Então, a maneira de desenvolver essa potência é análoga à anterior. E aí, todos os termos gerados são do tipo x elevado a 1k vezes a elevado a, no nosso caso aqui, em que o expoente é 6, 6 menos k. Então, até o último aqui, em que o x estaria elevado a 0 e aí o a elevado a 6. De quanto a quanto o nosso k vai variar? De 0, 0, passa pelo 1, x elevado a 1, a elevado a 5, então do 0 até o 6,
E à medida que o expoente do x vai variando, eu tenho aqui um expoente do A correspondente para que a soma dos dois seja igual a 6. Então, quando x tem expoente 6, o A tem expoente 0. Quando x tem expoente 5, o A tem expoente 1. O número de termos desse tipo é a combinação de 6 tomado K a K. E o que eu faço com esses resultados? Um somatório. K aqui variando de 0 até 6. Então, isso é a expansão binomial dessa potência x mais a elevado a 6. Genericamente, a gente poderia dizer que quando tem um x mais a elevado a n, sendo o nosso n, a princípio, um número natural, que isso é igual a somatório de k variando de 0 até n, com a combinação de n tomado k a k, de quem? De x elevado a n, vezes a elevado a n menos k. E a gente acaba associando a essa expansão binomial o Newton. Não que o Newton tenha escrito isso que está aqui. Isso existia antes do Newton. Só que o Newton ele conseguiu tornar isso daqui, digamos, válido para expoentes não inteiros, para outros expoentes. Então ele conseguiu fazer isso aqui poder ser utilizado para outros expoentes, né? Mas a gente acaba no ensino médio dizendo que esse resultado é de Newton, é o binômio de Newton, é um binômio de Newton, mas esse não é exatamente de Newton. Vou continuar aqui, pessoal. Isso aqui a gente já fez, para mais um slide, que eu tenho uma definição, né, uma definição relativa a essa simbologia. Nós temos um parênteses aqui mais espichado, temos um número na parte superior aqui. Isso aqui não é exatamente uma matriz, eu poderia até falar uma matriz de uma coluna, mas nesse contexto não, isso é chamado de coeficiente binomial. A gente vai colocar uma condição, nosso n ele é maior ou igual a p, então para nós não vai existir, por exemplo, 2, 3, tá? Então n é maior ou igual a p, e esses dois números neste contexto são naturais, certo? Esse número aqui na parte de cima, na primeira linha, ele é chamado de numerador e o segundo de denominador, apesar da gente não ter uma fração, tá? Então isso não é uma fração, mas o número da primeira linha é o numerador e o segundo é o denominador. Nome, coeficiente binomial. E como eu calculo este número binomial, esse coeficiente binomial? Dessa maneira que está aqui, ó. Então, o numerador, fatorial do numerador sobre o fatorial do denominador, aqui no denominador ainda multiplicado por essa diferença. Ora, então isso é a combinação de n, p a p? Isso mesmo. Então, essa nossa maneira de escrever é mais uma forma de eu ter a combinação de n, p a p. Quando eu pegar dois números binomiais, por exemplo, 8 e 2 aqui, e meu n também igual a 8, com meu p igual a 6. Então, esses dois números binomiais, na hora que a gente olhar para esses dois valores, a soma deles dá o 8. Então, quando isso acontece, da soma dá o próprio numerador, quando a soma dos denominadores dá o numerador, a gente fala que esses dois números são complementares, esses dois números binomiais, certo? Resultado.
dois números binomiais complementares, eles são iguais, eles têm o mesmo valor. É fácil perceber isso, né, gente? Então, se eu pego ali o número binomial n, p, qual é o valor dele? Ele é uma combinação, né? É o n fatorial sobre o p fatorial, que é o fatorial de n menos p. E quem é o nq? O nq é fatorial de n, por definição, né? Fatorial de n, q fatorial, n menos q, fatorial dessa diferença. Se os dois números binomiais são complementares, então, o que eu posso fazer aqui? Onde tem um p, por exemplo, né? Onde tem um p, eu posso colocar no lugar n menos q. Então, se a gente substitui aqui, ó, fatorial de n, fechar essa, no lugar do p, n menos q, e ali n menos, que no lugar do p, n menos q. Então, vai entrar aqui um n menos q, correto? Menos q. Vou aumentar esse traço. E o fatorial aqui do lado de fora. Resolvendo, então, né, simplificando, eu teria ali o fatorial de n menos q, fatorial de n menos q, e esse n com n vai embora, né? E menos com menos mais, sobraria o q fatorial. Quando a gente olha, então, para esse resultado e para esse número, a gente identifica que os dois são iguais. Então, sempre que dois números binomiais são complementares, essa soma p mais q é igual a n, então eu posso afirmar que os valores são iguais. A gente acaba usando muito isso. Apareceu lá o número binomial 8, 2. A gente fala, se eu precisar, eu vou dizer que ele é igual ao 8, 6. Então, isso é muito utilizado. Eu acabo trocando por um complementar dele. Continuar. Bom, e o que é o triângulo de Pascal, o triângulo aritmético? Ele tem um formato aqui de triângulo, gente. Então, a gente vai escrevendo números binomiais em um formato triangular. Essa nossa escrita, ela tem várias linhas, onde na primeira linha a gente tem um termo, na segunda linha, é identificada como linha 1, não como linha 2. A primeira linha é a linha 0, a segunda linha é a linha 1, a terceira linha é a linha 2 e assim sucessivamente. Na primeira linha, na linha 0 do triângulo de Pascal, a gente põe um número binomial. Na linha 1 a gente põe 2, na linha 2 a gente põe 3 números binomiais e assim sucessivamente. Que números binomiais a gente põe na linha 0? A gente põe um número binomial em que o numerador dele é o 0, linha 0, numerador 0. Na linha 1 a gente põe dois números binomiais de numeradores 1. Na linha 2, a gente põe dois números binomiais em que o numerador deles é sempre igual a 2. Então, o numerador é sempre o mesmo, tá certo? A linha 4, a gente vai pôr 5 números binomiais, todos eles com o numerador 4. Então, aqui 4, aqui 4, aqui 4, aqui 4 e aqui 4. Então, genericamente falando, se eu pego uma linha N, eu vou ter N mais 1 termos. Então, a linha de N mais 1 colunas, formada de números binomiais, em que todos os termos dessa linha têm o
tem aqui o numerador valendo n, constante ali, ó, não varia. Então todos os números binomiais, todos os coeficientes binomiais são idênticos? Não, não. O que a gente tem variando? Então vamos voltar lá, vamos mudar aqui a cor, ó. Então na primeira linha, só tem um termo, que é a linha 0. Então o numerador desse número binomial é 0 e o denominador também é 0. Quando a gente vai para a linha 1, em que nós temos dois termos, o denominador ele vai variar de 0 até 1. Até 1. Quando a gente vai para a linha 2, a variação começa no 0 e termina no 2, mas varia de 1 em 1. Então, 0, 1, 2. Na linha 4, eu tenho, começando no 0, vai até 4, e a gente tem ali, então, os termos variando do 0, passa pelo 1, pelo 2, pelo 3. Na linha n não vai ser diferente. O primeiro denominador é 0, o último é n, mas eu tenho todos os denominadores variando ali de 1 em 1, começando no 0 e chegando no n. Então, 1, 2. Então, se a gente observar, os termos que nós temos aqui são do tipo n, com denominador k, sendo que o nosso k varia desde 0, passa pelo 1, 2 e chega a valer n. Tá certo, gente? Então, dessa maneira, a gente obtém os n mais 1 termos que compõem a enésima mais uma linha. Se a gente começar a observar termos, por exemplo aqui, o primeiro com o último, observa os dois, eles são números binomiais complementares. Tá vendo? N0 e NN. Então, eles são idênticos. Se eu pegar aqui, ó, o segundo com o penúltimo. Quem é o segundo? Segundo é o N1. E se eu olhar para o penúltimo, como é que ele seria? Ele seria N, e antecede aqui N menos 1. Então, se eu olhar para os dois denominadores aqui, eles são complementares. Os dois números binomiais são complementares. Então, esses dois valores são iguais. Se a gente transformar esses números binomiais aqui em valores, a gente teria o nosso triângulo de Pascal escrito dessa maneira. A primeira linha tem um 1, a segunda linha 1 em 1, a terceira linha 1, 2, 1, e assim sucessivamente. Aqui a gente tem um resultado interessante que diz assim: a soma dos números binomiais de uma linha qualquer, de uma linha n, em um triângulo de Pascal, a soma sempre vale 2 elevado a n. Por exemplo, se eu pegar esses números, esses valores que estão aqui, essa é a linha 4, né, gente? Essa é a linha 4. Se eu somar 1 com o 4, com o 6, com o 4, com o 1, 6 mais 4, 10, com 4, 14, 16. Isso dá 16. E 16 é igual a 2 elevado a 4. Aí, se você fizer a linha 5, a mesma coisa, ó, 20, 30, 32. Então, se a gente soma esses valores, ó, o resultado dá igual a 32. 32 nada mais é que essa potência 2 elevado a 5. Ora, prova isso, que a soma dos elementos de uma linha, né, uma linha qualquer, dá 2 elevado a n. Então, ali, colocando de uma maneira genérica, a gente teria o 0 não, n, né? Uma linha n qualquer. Então, aqui, ó, vou pegar uma linha n, em que o primeiro termo seria esse, somado com o segundo n1 a 1,
somado com o terceiro termo, que é o n 2A2, mais pontinho, pontinho, esse número binomial. Então, isso daqui, de acordo com o que está lá, é igual a 2 elevado a n. Será? Bom, o que nós sabemos? Que, por definição, isso daqui nada mais é, né, que a combinação de n 0 a 0. Isso aqui é a combinação de n 1 a 1. Isso aqui é a combinação de n tomado 2 a 2. Até chegar aqui, combinação de n a n. Então, será que essa soma, que a soma dessas combinações dá igual a 2 elevado a n? Bom, o que nós sabemos sobre soma de combinações? Nós temos uma expansão binomial, vista ali anteriormente, em que nós tínhamos isso aqui, ó, x mais a elevado a n era igual a somatório de combinação de n, k, k, x elevado a k, a elevado a n menos k, com k variando de 0 até n. Tá certo? Se a gente pega essa potência aqui, no lugar do x, a gente coloca 1, e no lugar do a gente coloca 1 também, então a gente teria 1 mais 1 elevado a n. Claro que se nós temos 1 mais 1 elevado a n, nós poderíamos dizer que esse resultado é igual a 2 elevado a n. Mas se eu quero pensar isso, fazendo uma expansão binomial, eu poderia dizer que isso também é igual a somatório, com k variando de 0 até n, da combinação de n, k, k, de x, quem é x para nós aqui? 1 elevado a k, e o a também é 1 elevado a n menos k. 1 elevado a k, o número 1, exatamente 1, uma aproximação de 1. 1 elevado a qualquer número inteiro dá igual a 1 e aqui também igual a 1. Então, esse somatório acaba virando, né, o termo geral dele acaba virando apenas combinação de n, k, k, né? Isso aqui é 1, isso aqui é igual a 1, isso aqui também é igual a 1. Então, essa combinação vezes 1 vezes 1, k variando de 0 até n. Então, o que aconteceu aqui? A soma de todas as combinações, né, essas daqui, ó, se eu abrir o somatório, dá exatamente isso que está aqui em cima. Ó. Então, essa soma dá igual a 2 elevado a n. Tá certo, gente? Ora, então a soma dos números binomiais escritos dessa maneira dá igual a 2 elevado a n. Isso, no resultado aqui de triângulos de Pascal, é chamado de teorema das linhas. Tá certo? Então, a gente já tem aí o teorema das linhas. Vamos usar o teorema das linhas. Encontre o valor da seguinte soma. Então, é uma soma aqui de números binomiais. Se a gente observar aqui, o numerador desses números binomiais são constantes, ó, sempre iguais a 10. Só que nós não temos a linha 10 do triângulo de Pascal, porque os denominadores começam aqui, ó, no 3, variam 3, 4, vão até 10, mas está faltando ali em cima acrescentar o 10 com denominador 0, 1, esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas que estão aqui, ó. Então, se a gente complementa a linha 10 com esses 3 termos que estavam faltando, acrescenta o S que está aqui, a gente teria exatamente a soma dos números binomiais da linha 10 lá do triângulo de Pascal. Nós sabemos que a soma, né, dos termos de uma determinada linha dá sempre o 2 elevado a n, no nosso caso 2 elevado a 10. Então, somar esses termos aqui, se a gente quiser fazer de uma forma mais rápida,
é usar o teorema das linhas, usar esse resultado e subtrair esses 3 valores, né, esses 3 números binomiais, então é mais rápido que eu somar todos os outros. Então esse carinha é igual a 1, né? Esse cara aqui é igual a 10, e quem é esse daqui, ó? É o 10 vezes 9, dividido por 2. Só subtrair esses resultados. Vou fazer aqui essas duas propriedades. O que eu posso afirmar? Que o primeiro elemento de cada linha do triângulo de Pascal, do triângulo aritmético, é sempre igual a 1, assim como o último termo também é igual a 1. Claro, né, gente? Então, o primeiro, ele tem essa carinha aqui, esse número binomial, e o último é esse daqui. Então, eles são 2 números complementares, e obviamente que se a gente pensa em combinação, o que eu tenho aqui? Combinação de n tomado 0 a 0, e aqui combinação de n tomado n a n, e claro que vocês sabem que esses 2 resultados dão igual a 1, certo? Vamos fazer mais um resultado chamado de relação de Stiefel, ou regra de Pascal, que diz para nós que se a gente pegar 2 números consecutivos em uma determinada linha lá do nosso triângulo de Pascal. Então, 2 consecutivos, um que está numa posição K-1 e o outro que está numa posição K. Eu fui lá na linha 10, peguei esse número binomial e somei com esse número binomial. 6, 7, consecutivo. Pode pegar 6, 8, por exemplo. Não pode. E se eu resolvo somar, uma maneira rápida de eu fazer isso o resultado vai estar na linha 11, a linha seguinte aqui, aqui na linha 10, coluna entre aspas, 7. Então, aqui, de uma forma geográfica, né? Então, coluna K-1, aqui coluna K. Então, peguei 2 elementos de colunas consecutivas. O resultado, a soma dos 2, vai estar na linha seguinte, a mesma coluna aqui do segundo elemento. Prova isso. Prova essa relação de Stiefel. Tá, vamos colocar isso aqui. Vamos copiar. Ctrl+C, inserir um slide. E vamos provar essa relação, então, de Stiefel. Essa soma dá essa outra combinação. Então, esse primeiro número binomial aqui, o que é ele para a gente, né? Ele é a combinação, já vamos colocar em fração, ó. Então, ele é um n fatorial dividido por k menos 1 fatorial, n menos k menos 1 fatorial. Aumentar o tamanho desse traço. Esse aqui é esse primeiro número binomial, que eu preciso somar com nosso segundo binomial, é o fatorial de n, fatorial de k, e n menos k, que é o fatorial de n menos k. Então, aqui estão escritos esses 2 números binomiais, eu tenho que abrir para poder executar a adição. Eu quero verificar que essa soma é igual a esse resultado. Então, gente, eu vou ter que fazer a soma de frações, não tem jeito, né? Tem que chegar a um único resultado. Para eu somar essas 2 frações, para eu executar essa adição, eu vou ter que tirar o mínimo. Então, aqui eu tenho o fatorial de k menos 1, aqui eu tenho o fatorial de k, vou abrir esse fatorial de k, então, vou reescrever essas frações, vou colocar aqui embaixo.
Então, essa aqui eu não consigo. Se eu tentar abrir, vai ficar um pouco mais complicado, esse primeiro fator dela. Então, vamos abrir aqui o fatorial de K. É K fatorial de K menos 1. Agora, eles têm aqui um fator comum. E esse outro fatorial, o resultado aqui dentro, é um pouquinho maior, né? Que aqui eu estou tirando K, que eu estou tirando K menos 1. Então, aqui é como se eu tivesse N menos K mais 1. Então, reescrevendo aquilo ali, ó, então eu teria um N menos K mais 1 multiplicado por N menos K, não é isso? Aqui é como se fosse N mais 1 menos K. E agora eu tiro um termo a mais, né? Fatorial. E aqui a gente tem o N menos K. Fatorial dessa diferença. No numerador, N fatorial. E aqui N fatorial. Agora, se eu tirar o mínimo, estou tirando o mínimo, até que vai dar o mínimo, né? Aqui vai dar K fatorial, dá para eu escrever só o K fatorial, e N vezes N menos K, o fatorial dessa diferença. Dá para eu compactar esse monte fatorial. Então, eu quero escrever essas duas frações em uma única fração. Então, o que aconteceu? Não, aqui, N, deixa eu apagar. N menos K mais 1, né, gente? Vou colocar assim, ó, N mais 1 menos o K. Tá certo? Ou N menos K menos 1 e depois eu estaria tirando... Vou deixar assim. Já juntei aqui. Então, o que aconteceu? Essa primeira fração, quando eu reescrevo o denominador dela assim, esse denominador que ela tinha, ele acabou sendo multiplicado por K. Então, ele só tinha o K menos 1 fatorial e virou K fatorial. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com o numerador. Da mesma maneira, a segunda fração aqui, ó, só tinha o N menos K fatorial e agora ficou com esse N mais 1 menos K fatorial. Então, acabou que ele foi multiplicado por N menos K mais 1. Né? Então, eu preciso fazer a mesma coisa com a parte de cima, N menos K mais 1, vezes o fatorial de N. Tá certo? Agora, agrupando aqui, somando as duas parcelas, ó, se a gente observar, o N fatorial é um fator comum, então dá para colocar o N fatorial em evidência, sobra o K, mais o N menos K mais 1 da segunda parcela, colocou o N fatorial em evidência. E no denominador, a gente tem o K fatorial. Nós só estamos arrumando aqui os, né? E o N mais 1 menos K. Não tem muita coisa para fazer no denominador. Na parte de cima aqui da minha fração, esse K vai embora com esse K, fica N mais 1 vezes o fatorial de N, que eu posso colocar em um fatorial só. Né? Então, N mais 1 vezes o fatorial de N pode ser escrito N mais 1 fatorial. E no denominador, K fatorial, N mais 1 menos K fatorial. Então, eu tinha dois números binomiais, consegui executar a adição e virou isso daqui, ó. Virou um termo só.
Agora, será que isso é igual a isso? Vamos ver. Se eu tento transformar esse número binomial em combinação, seria a combinação de n mais 1 tomado kk, que é igual a n mais 1 Aqui estão os fatorial. principais resultados da pesquisa. Oh, meu Deus, o celular está ali falando. Fatorial de k, n mais 1 menos k fatorial. Então, se a gente observar, esses dois resultados são iguais. Certo, pessoal? Então, eu tenho aqui o que nós chamamos de relação de Stiefel. Guardem essa relação, tentem entender como é que ela funciona, usem alguns exercícios, mas para eu provar o teorema das colunas, eu uso a relação de Stiefel. Tá, pessoal? Então, espero que a gente tenha avançado aí um pouquinho em triângulo de Pascal. Vocês vão dar uma olhada nesse vídeo e caso tenha alguma dúvida no que a gente falou, me perguntem, tá? A partir aqui da relação de Stiefel, tentem provar o teorema das colunas. Depois a gente conversa. Se cuidem, hein, galera? Tchau!